E me perdoe, estou afônica, mas sim bem disposta para a gente bater esse papo. A gente imagina que a agenda deva estar difícil e ontem foi um dia estressante também, né, senadora? Boa tarde para a Flávia também, que já está com a gente acompanhando. Oi, boa tarde, gente, Flávia. Boa tarde, senadora. Tudo bem? Vamos lá. Senadora, o relatório da CPI mostrou, entre outras coisas, um crescimento de mais de 1.300% no mercado de apostas no Brasil. Muito disso diante da falta de fiscalização sobre essas plataformas, né, desde a liberação das apostas esportivas lá em 2018 até a regulamentação em 2023. Apesar dessa regulamentação, o estrago já estava feito em grande parte. O relatório mostra que o mercado de apostas drenou bilhões de reais da economia real, afetando diretamente o consumo familiar, especialmente entre as classes D e E elevou os índices de superendividamento. Aumentou também significativamente os transtornos associados a vícios em apostas, levando à sobrecarga do sistema de saúde e ao agravamento de problemas psicológicos e familiares. Também foram identificadas práticas criminosas graves, como evasão de divisas, lavagem de dinheiro, fraude e uso de influenciadores digitais para indução ao erro e manipulação de consumidores, incluindo crianças e adolescentes via marketing agressivo e sem filtros etários ou alertas claros sobre os riscos desse jogo. Além disso, o relatório também apontou algumas lacunas graves na fiscalização das operações financeiras e daqui de onde eu vejo, pelo menos, a situação parece meio fora de controle. A minha primeira pergunta é, eu estou enganada? E diante disso tudo, a senhora acredita numa saída regulatória ou só na proibição desses jogos mesmo? Luísa, você tem total razão. É um mundo até então desconhecido para todos nós. Acontecia de forma irregular, de forma que não era controlada, mas nós jamais imaginávamos o tamanho desse mercado de apostas online. O presidente da CPI me ligando. Eu pedi desculpa porque eu estou aqui fazendo tudo sozinha hoje. Então, a questão é mais complexa do que imaginávamos e proibir só nós não temos condições tecnológicas avançadas no Brasil para erguermos um muro virtual e proibir totalmente. Por quê? Já aconteciam as apostas, então por isso que veio uma legislação que foi sancionada pelo Michel Temer em dezembro de 2018, mas ela não permitia os jogos online, apenas os jogos de cota fixa, que são esses jogos esportivos, loteria esportiva, esse tipo de coisa. Então, além da omissão do governo que entrou, do governo Bolsonaro, que neste período cresceu exponencialmente os jogos virtuais no Brasil. O Brasil assumiu o primeiro lugar no mundo, esse lugar sempre foi do Reino Unido, e o mercado se disseminou de uma forma impressionante aqui. Quando o governo Lula entrou, em 2024, criaram a Secretaria de Prêmios e Apostas, ligada ao Ministério da Fazenda, sob a tutela do Regis do Dena, mas mesmo assim, ninguém estava tão avançado para controlar algo absolutamente e em tese desconhecido por nós. Então nós estamos hoje correndo atrás do prejuízo, não podemos dizer que foi absolutamente regulamentado ainda, apesar da portaria ter sido publicada e que passou a viger a partir de 1º de janeiro de 2025, porque há muito o que fazer e nós estamos sim encontrando lacunas ali e uma certa falha na fiscalização, entre elas a falha na questão do layout dessas plataformas. É proibido um layout atrativo para crianças e adolescentes, mas mesmo assim hoje nós vemos, em tese já tem mais de 170 plataformas liberadas, mas nós estamos vendo tigrinho, cobrinha, aviãozinho, coelhinho, e isso não é permitido.
e por que foram autorizadas essas plataformas sem cumprir toda a portaria da SPA, né? Senadora, então nós estamos vivendo um caos mesmo. Já chegam aqui duas perguntas relacionadas a essa sua primeira fala, uma da Jade Barreto e outra do Bruno Azevedo. Os dois questionam se proibir é a resposta certa, se não seria regulamentar, fiscalizar essas plataformas ou até cobrar um valor mais alto, chegar numa arrecadação que, por exemplo, possa amparar o sistema de saúde em relação ao vício em apostas, ou fazer uma fiscalização séria, por exemplo, que iniba esse tipo de coisa, o tigrinho, o aviãozinho, essas formatações atrativas para crianças e para adolescentes. Se não há estrutura para fazer isso, se a saída realmente seria proibir, eles questionam aqui. Foi a nossa primeira opção. Eu destaco tudo isso no relatório e digo que a primeira opção é proibir completamente. Porém, eu volto a dizer, como nós não temos tecnologia capaz de fazer isso ainda aqui no Brasil, e nós aumentamos na proposta legislativa que vem junto com o relatório, toda a competência da Anatel. A Anatel foi ouvida e ela disse que não tem condições de bloquear. E muitas vezes não, sempre, quando vem uma determinação da Secretaria de Prêmios e Apostas para bloquear um certo endereço virtual, em 1 minuto eles criam outro. Eles conseguem burlar essa autorização. Lugares como a China, por exemplo, onde não é permitido usar certas plataformas, certas redes sociais, as pessoas burlam com o uso do VPN. Então, existe uma forma de burlar. Porém, nós ouvimos dizer, e estamos trabalhando também dentro do direito comparado e ver o que os outros países já desenvolveram, foi nos dito que nos Estados Unidos, nem por meio de VPN, você consegue acessar plataformas no exterior. Apenas as plataformas autorizadas pelos Estados Unidos e que pagam tributos. Então, parece-nos que encontrar uma forma de proibir essa burla. Porém, no Brasil, mesmo antes da regulamentação, já havia sites operando aqui com recebimento fora do Brasil, eles transformavam no recebimento do Pix, certo? Porque o Pix existe só no Brasil. Mas máfia chinesa, por exemplo, já havia burlado essa regra e conseguido fazer o repasse do dinheiro para outro país, para Curaçao também, as Ilhas Virgens. E, acreditem, os sites deles, todos em português e funcionando como se fosse pessoal aqui do Brasil. Então, mesmo que proibamos, nós vamos encontrar, infelizmente vamos encontrar, eles encontram o caminho para fazer tudo isso, porque antigamente esses jogos online, esses cassinos, permitiam apenas a utilização de cartão de crédito internacional, e as classes C, D e E, as mais atingidas, não possuíam essas condições, né? E, além de tudo, a propaganda diuturna não existia. Então, era mais difícil. Hoje, nem assim. Então, considerando que ainda não conseguimos coibir, porque seria o certo, sim, deveríamos atuar conforme o produto. Todo produto nocivo, mas que seja liberado, como é o caso do tabaco, como é o caso do álcool, eles hoje têm regras muito rígidas de propaganda, por exemplo. A do cigarro não se faz propaganda. Da bebida, me disseram que, e eu confesso que eu não costumo assistir televisão, hoje eu vivo muito na internet, não assisto televisão assim o dia inteiro para ver propagandas, mas dizem que há certos horários e que pode aparecer somente a imagem da bebida, né? A imagem do produto e não pessoas. Pessoas não podem fazer propaganda. Então, na semana passada, ou retrasada no Senado, nós aprovamos a POC de caixa, a proibição de pessoas
fazerem publicidade em cima de jogos. E eu acrescento mais, como tudo é possível, eu acrescento ainda nessa nova proposta que a gente vai votar junto com o relatório da CPI, a proibição também de pets, tá? Então, qualquer ser vivo. Porque eu imagino, tem muita gente cujos pets são influencers. Vocês já sabem disso. Tem pets famosíssimos nas redes sociais. Daqui a pouco estarão burlando para fazer com que o pet chame, né? Eu sou a cachorrinha tal, eu tô te convidando para fazer o joguinho tal. Então isso é um perigo. E assim, tá difícil mesmo, mas a ideia é dificultar ao máximo e minimizar, principalmente com a tributação altíssima. Tá muito pouco a tributação e tem sido, é uma das ideias do ministro Haddad. Perdão continuar falando, mas eu acho ainda muito pouco o que pensam, porque a carga tributária do cigarro e da bebida chega a 60%, aqui está 12,8%. E a proibição de incentivos, como está acontecendo 18, né, senadora? Oi? Uma proposta para chegar a 18 agora, mas passando agora para a Flávia. Eu vou entregar o relatório para o ministro Haddad e vou dizer, porque tem o princípio da seletividade dentro do direito tributário, que quanto menos necessário o produto e quanto mais maléfico ele for, a tributação tem que ser mais alta. Então, por que essa atividade está sendo beneficiada? O prefeito mesmo de Recife deu um incentivo tributário afastando o pagamento de ISS, que é um tributo municipal. E nós já vamos proibir isso. Não tem como dar incentivo tributário para esse tipo de atividade. Eu entendo que estão pensando em arrecadação, mas arrecadação dando incentivo não tem condições, né? Senadora, deixa eu aproveitar, então, o gancho que a senhora já nos ofereceu, né? Falando de influencers, de propaganda e tudo mais, e já tirar o bode da sala, ou celebrá-lo, né? Depende da tua resposta, para tratar do episódio Virgínia Fonseca e do depoimento dela à CPI, né? A senhora ontem, então, apresentou o relatório final, né, como relatora, incluiu a própria Virgínia e outros influenciadores no pedido de indiciamento, né, ali final. Mas eu queria ouvir um pouco a senhora sobre o que a senhora entende que o público entendeu do que foi essa CPI. Porque a CPI das bets, ela estava ali um pouco fora dos holofotes, ela não estava na centralidade da agenda política brasileira. No dia do depoimento da Virgínia Fonseca, isso mudou, e mudou pelo lado mais esdrúxulo possível, porque a influenciadora foi recebida... Primeiro, ela se apresentou de uma forma muito controversa, com um figurino completamente destoando do que ela normalmente faz em suas redes. Ela foi absurdamente tietada por diversos parlamentares, inclusive pela senhora, que tirou selfie. E hoje estranhei não ver essa selfie na sua TL. Ali gostaria de ouvir por que não está lá. E aquilo colocou para o público mais leigo, para quem não está acompanhando mais de perto o trabalho da CPI, um espetáculo meio o que estava sendo investigado ali, afinal? Então, eu acho que ficou muito confuso para o público o que estava acontecendo. Então, eu queria entender da senhora, primeiro, o episódio em si, mas se depois do episódio, com o relatório apresentado, se a senhora considera que essa CPI cumpriu algum papel junto ao público, para além do pedido de indiciamento e das investigações que podem ser desdobradas a partir desse relatório. Olha, excelente pergunta, Marilis. Excelente pergunta, porque a gente tem oportunidade... Eu sou a Flávia. Ô, Flávia, me perdoa. Marilis é a minha outra Flávia, me perdoa. Não, é que está confuso aqui. Flávia, excelente pergunta, porque nos dá a possibilidade de realmente fazer com que as pessoas entendam. Primeiro, foi muito longo o depoimento dela, e eu duvido que as pessoas
conseguiram assistir o depoimento todo. Então, não acompanhando, certas coisas ficam fora de contexto. Mas é importante destacar aqui, primeiro, ela foi convidada como testemunha, não investigada até aquele momento, porque nós não tínhamos elementos. Infelizmente, até aquele momento, eu deveria estar com os relatórios de informações financeiras, mas como estava conturbada a agenda da CPI e a Polícia Federal não havia me enviado a leitura desses RIFs a tempo, então eu acabei fazendo uma oitiva dela, participando, na verdade, de repente com elementos insuficientes. É ruim isso, mas não de modo a atrapalhar todo o trabalho, tanto que depois nós recebemos e confrontamos. Ih, travou. Deu uma travada. Perdemos a senadora? A gente vai tentar restabelecer o contato aqui. Mas vão chegando várias perguntas aqui também a respeito desse episódio da CPI, né, que acabou ficando marcado. A senadora diz ali que não tinha todas as informações, mas acabou ficando marcado mesmo por esse tratamento dispensado à Virgínia, que foi um pouco diferente do que as pessoas estavam esperando, né, Marilis? Eu entendo que a senadora está falando, porque realmente acho que existe um cansaço da sociedade em acompanhar tudo o que está acontecendo no parlamento. Mesmo que essa CPI tenha uma importância muito grande no momento que a gente está discutindo ainda funcionamento de bets, regulamentação de bets, o que pode, o que não pode, mesmo a taxa tributária que deve ser aplicada ou não, acho que você bem colocou esse ponto. As pessoas acabam se informando por fragmentos do que foi toda aquele depoimento. Mas também não dá para culpar a sociedade, né? Porque realmente, ainda que sejam episódios isolados, aquele circo que a gente viu ali em alguns momentos, o senador pedindo para fazer selfie, fazer vídeo, a senadora voltou. A gente estava falando justamente dessa questão da dificuldade das pessoas acompanharem a audiência toda da CPI, porque há um cansaço também da população em relação a todos os temas que a gente precisa acompanhar dentro da política. Mas, desculpa... Mas onde que eu parei nessa? Até onde vocês me ouviram? Estava falando justamente desse ponto de que a população acaba tendo só pequenas impressões de pequenas partes da CPI. Tá, então vamos lá. Aí é importante destacar também, Flávia, que eu não tirei selfie com ela. Ela foi convidada na condição de testemunha e não foi convocada. Então, até aquele momento, eu não tinha elementos suficientes, nem mesmo havia recebido o relatório de informações financeiras que eu já havia requerido ao COAF. Então, eu estava, infelizmente, não tão municiada. Porém, ela poderia ter se valido do direito de permanecer calada. Quando ela ficou solta daquele jeito, ela ajudou demais. Ela me ajudou muito porque ela confirmou na inocência, e eu vejo que o advogado não tinha noção do que ela estava respondendo, porque foram perguntas técnicas que eu fiz. Uma delas foi sobre em que plataforma ela joga, qual é o link que a influenciadora joga. Então, nós já tínhamos essa suspeita de que os influencers, eles te passam um link para você jogar, mas ela joga num link cujo algoritmo é manipulado, é só para ela ganhar. E aí, eu ainda perguntei, e a sua mãe? Porque a mãe, o marido, todos eles jogam e eles só ganham quando eles filmam. E às vezes é ao vivo. Eu falei, mas em que link a sua mãe joga? Não, ela joga no meu. E o seu marido? No meu. Eu falei, você consegue influenciar 53 milhões de pessoas e você não conseguiu influenciar o seu marido e a sua mãe?
E aí ela diz, eu acho que minha mãe joga, eu não sei. Por quê? Porque todo mundo joga nessa conta demo. Então ela se entregou ali de bandeja. Porém, quem não sabe qual é a minha pergunta e o que eu precisava retirar dela, não entendeu realmente. Então, dali eu consegui extrair muitas informações. Eu fiquei aliviada, porque uma semana antes eu havia dado voz de prisão pro Pardim, Daniel Pardim, e, ao mesmo tempo, nem as perguntas objetivas ele respondia. Ele respondeu que não conhecia a sócia. Como que não conhece uma sócia? Ainda com fotos ali. Você pode não conhecer pessoalmente alguém, mas eu não posso dizer que eu não conheço hoje vocês, né? Conheço sim, lá do meio, ok. Pessoalmente não, mas eu sei quem é. E a gente pode ter uma sociedade de longe sem nunca ter se conhecido pessoalmente, ok? Até aí eu posso acreditar. Mas o Daniel Pardim mentiu, mas também ele estava se furtando a responder aquilo que poderia incriminá-lo ou não, porque aí eles exageram, não querem responder nada. E a testemunha é obrigada a responder e a falar tudo e não omitir tudo sobre questões perguntadas que não a incriminem. Então, muitas perguntas não incriminam. E aí deve responder. Ela estava muito à vontade, achando aquilo tudo muito legal, aquele palco estava ótimo para ela, só que eu tenho um foco. Se ela foi com aquela roupa, ok, ruim para ela. Eu confesso então, que eu estava, quando ela chegou, eu estava buscando, não sabia que... Eu imaginei que fosse chegar uma mulher completamente vestida diferente. Foi como eu vi na rede social. Mas enfim, só que eu também sempre cumprimento as pessoas e não tiro foto com investigados. Ela não era investigada e ela, na hora de sair, me pediu uma foto. Então, nas minhas redes eu não publiquei e virou aquela coisa lá que, tá pegando no meu pé e não sei o quê. Falei, não, você respondeu muito bem, mas eu já estava bastante tranquila. Falei, eu não a conhecia, não a sigo, mas eu vou te seguir. Eu falei, então tá bom, eu vou te seguir também. Quando ela soltou aquele vídeo com o Carlinhos Maia debochando, no mesmo dia, na mesma hora, eu parei e eu já sabia como é que a situação estava caminhando. Mas aquilo foi até uma estratégia. E com o Rico Melquiades, que também está indiciado, é o único indiciado que eu não indiciei, mas Isalci indiciou, eu estou acolhendo o indiciamento. Eu pedi para ele, muita gente não entendeu. Eu pedi, me mostra como você joga. Não sei se vocês se lembram disso. Porque eu queria vê-lo jogando na conta demo, na conta demonstração. Eu queria ver ele só ganhando. E aí ele começou perdendo. E depois ganhou, fez uns 10 jogos, que eu não entendo realmente daquilo, a gente está entendendo agora. Mas ele ganhou acho que uns R$80. Só que eu perguntei para ele ali, e ninguém havia compreendido. Eu falei, você jogou, foi no Tigrinho, né? Falei, que jogo é esse? Ele é o Tigrinho. Falei, mas você tem contrato com a Cobrinha. Ele falou, eu tenho contrato com a Cobrinha, então jogue na Cobrinha. Aí ele teve um treco lá, ele não jogou. O advogado virou um bicho, foi para cima de mim. E no final, eu pedi para ele o seguinte, para terminar a reunião, por favor, resgate o dinheiro. Aí ele quase chorou, vocês têm que pegar o final daquilo. Ele quase chorou, ele estava muito tenso, falou que eu estava tratando com diferença ele e Virgínia, e eu fui muito honesta. Eu falei, ontem eu não havia pensado nisso. Ontem eu quis pegar a Virgínia no pulo que eu consegui pegar. Com ele, eu já não poderia usar a mesma estratégia. Com ele, eu tinha que mudar, porque ele assistiu ao depoimento da Virgínia inteiro. E aí, quando eu pedi para ele resgatar, da conta demo, o influenciador não resgata. E aí, ele entrou em pânico, e enquanto ele falava comigo e dizia não, ele falou, aqui, ó, já fiz um resgate. Ele tinha R$1.000 na conta, só que era do Tigrinho.
Aí eu falei, não, eu quero que você resgate. Aí ele, vem aqui que eu vou te mostrar. Só que aí eu fui lá olhar, ele estava resgatando do Tigrinho a conta que não é demo, porque ele não é influenciador do Tigrinho. Então ali eu captei a mensagem. E para não ficar naquela situação, porque ele falou que ele estava sendo constrangido, porque a Virgínia era, sei lá, uma influenciadora maior, então ela foi tratada de uma forma e não. Eu falei, pois é, ontem ela pediu uma foto e hoje eu que vou pedir então uma foto para você. Brinquei com ele porque ele também não era denunciado, tá? Não era investigado naquele momento. E falei, e a gente você me segue, eu te sigo. Brinquei com ele. Ele não me seguiu e eu também não segui ele, mas a Virgínia até dias atrás estava me seguindo. Então a gente tem que usar de estratégias. E alguém me perguntou também, você não se sentiu usada? Porque além dela vir com aquela roupa que não tinha nada a ver, que aquilo foi de uma infantilidade atroz. Deixa eu aproveitar, senadora. Eu, como advogada, não dou esse tipo de senadora, deixa eu aproveitar a pergunta. A senhora já falou 2 vezes na questão da roupa. Isso foi muito discutido. A senhora mesmo acabou de dizer que esperava que essa pessoa, a Virgínia, chegasse vestida de uma outra forma. Como é que a senhora entendeu a escolha daquele figurino? Olha, eu achei que ela fosse vestida de Virgínia, porque quando eu fui procurá-la, e eu confesso para vocês, a gente passou a procurar e olhar Deolane, fulana, Beltrana, e todas mais ou menos no mesmo estereótipo, loiras, bem vestidas, aquela situação toda. E era isso que eu estava imaginando que ela viria, vestida do que ela se apresenta. Ali, para mim, foi uma jogada... Advogados às vezes fazem isso, mas eu não faria isso de jeito nenhum. Isso aí não engana ninguém. Se algum dia enganou, eu não gosto desse tipo de atitude. Eu não sei se ela foi orientada a fazer isso, mas pegou muito mal para ela, principalmente porque aquele tipo de roupa chama um tipo de influenciado. São os adolescentes e as crianças. Então, se ela é influenciadora de uma plataforma para maiores de idade, por que ela foi daquele jeito? Por que ela foi com aquele jeito infantil? Né? Então, aquilo... Por quê? Porque ela quer atrair esse público. Ela quer atrair esse público que não tem a linha crítica bem formada. E, logo após, diz que ela saiu de lá fazendo vídeos e tal, e colocou uma promoção no site dela para venda de produto de beleza. E aí uma repórter me perguntou, você não se sente usada? Falei, bom, eu estou focada no meu objetivo, que é extrair o que eu preciso extrair, depois de muito estudar, porque as pessoas, ninguém até hoje entendia, eu não entendia disso aqui. Eu tenho me debruçado, eu e a minha equipe, e todos nós, em cima de um assunto muito novo e que nós não imaginávamos a dimensão e nem o perigo pessoal que nós corremos. Mas eu disse para a repórter, bom, ela falou que ganha muito mais com os produtos que ela vende, que ela faturou 750 milhões no ano passado, do que com essa atividade de influenciadora. Então, de repente, ela saiu daqui motivada e eu quero que ela venda, eu estou aplaudindo, eu quero que ela venda produto de beleza e não produto de azar. Então, para mim, está tudo ok, eu não me sinto agredida. Pelo contrário, ela me deu pistas e ela se entregou. E ela foi indiciada com base no que ela mesma falou. Ela confessou tudo o que eu queria. As pessoas não perceberam, mas no relatório tá. Eu destaco as falas e depois nós analisamos os relatórios de informação financeira e aí detectamos que sim. Infelizmente, muita gente está perguntando aqui, John Vlogs, muita gente eu não consegui ouvir, conseguiram escapar. A CPI era para durar mais 130 dias e houve um boicote. Eu tenho as assinaturas protocoladas e tudo, e o poder deste meio, utilizando-se de influência de políticos, não está deixando isso acontecer. Mas não significa que isso vai acabar.
Oi? Quem está boicotando a continuidade da CPI? Deixa eu aproveitar essa pergunta da Flávia para juntar um assunto que tem a ver com isso. A gente está falando dos influenciadores, mas a gente também sabe que tem alguns parlamentares que têm relações muito próximas com influenciadores. A gente acabou de ver uma reportagem muito grande sobre o senador Ciro Nogueira viajando com um empresário que, inclusive, está sendo investigado. O Congresso como um todo já está passando por uma crise de imagem há muito tempo. Como é que fica essa matemática, senadora? Porque eu entendo que a senhora explique que usou de estratégias para tirar a informação dessas pessoas que estavam participando ali, estavam dando depoimentos na CPI, mas a impressão que fica para o público é que o Senado também não se leva a sério. Bom, não são todos que não se levam a sério. Dura que a gente sempre entra, as pessoas olham de uma forma generalizada e cabe a cada um de nós se colocar. O próprio senador Cleitinho, saiu na Folha de São Paulo puxão de orelha que eu dei nele. Ele falou que era uma vergonha, que ele político, falando mal dos políticos, eu falei, eu não estou nessa categoria, o senhor, por favor, não me inclua, porque o meu trabalho é sério. E as pessoas, em todas as profissões, tem gente que trabalha sério e tem gente que não trabalha sério. Então, o senhor, por favor, não me inclua nisso. Então, eu também não estou incluída nisso, o que o senador Ciro fez, sendo membro da CPI. Eu pedi, na semana passada, logo após o evento, eu pedi a substituição dele para o líder do bloco dele, que, por acaso, é o presidente da CPI, o doutor Irã. Eu pedi a substituição, por quê? Porque ele está numa situação ali de amizade, dá conflito de interesses, suspeição, tudo para mim ali fica muito estranho. E quando ele foi abordado, ele disse que conheceu o dono do Tigrinho na CPI. Porém, no dia da oitiva do Fernandinho, ele disse para mim, porque eu quis reconvocá-lo, e falei, aproveitemos para reconvocá-lo agora que ele está aqui, porque ele deu muito trabalho para ser intimado pessoalmente. Ele mentiu que não estava em Brasília, e estava sim, e eu consegui. Eu descobri que ele estava e coloquei a Polícia Federal e a Polícia Legislativa que esperaram ele na porta, lá no aeroporto, perto do avião dele, por mais de 8 horas. Então eu falei, eu quero aproveitar. E o senador Ciro falou, não, ele é meu vizinho, meu amigo lá do Piauí, mora no Piauí, e é muito fácil, não precisa intimá-lo aqui. Então, o senador Ciro mentiu, que eles já se conhecem. Então está muito ruim. Mas a CPI vem funcionando desde o ano passado. Eu fiz o pedido, fui eu que pedi. Eu fiz o pedido de abertura dessa CPI e consegui as assinaturas de 34 senadores, eu precisaria de 27, em menos de 24 horas. Só que quando vocês forem perceber quem assinou a abertura da CPI, porém quem compõe a CPI, são pessoas diferentes. Por quê? São pessoas que não queriam, algumas delas, não todas, pessoas que não queriam a abertura da CPI. Tanto que nós temos 11 vagas de titulares e 7 de suplentes. E foram completadas somente 10 vagas de titulares, ou seja, sobra uma cadeira. E há senadores de fora que querem trabalhar, mas nunca completaram essa cadeira. E eu tive muita dificuldade nas votações, porque a gente não conseguia quórum. Eles esquentavam a cadeira, não deixavam ninguém sentar, davam presença, não estou falando todos, alguns, davam presença em todas as comissões e no plenário e pulavam a presença na CPI sendo membros. Então, essa CPI ouviu donos de bets, ouvimos pessoa viciada, ouvimos os órgãos que estão nos ajudando, ouvimos COAF, Banco Central, ouvimos a SPA, a Regis Dudena, e então ela já vinha acontecendo. E não é de todo ruim a questão dos influenciadores, que ficaram por último, na verdade.
tá? Porque antes nós já estávamos trabalhando em outras questões, inclusive numa análise muito complicada de sabotagem dos algoritmos, manipulação de algoritmos. E eu trato disso no relatório. Então, a vinda da Virgínia, do Rico Melquiades, foi muito boa, muito profícua. Por quê? Porque atraiu a atenção de jovens. Excelente, porque eu quero realmente atingi-los para que eles não joguem isso. Ela perdeu, por mais que ela tenha feito, do rebuliço todo, achou que deu um olé, muita gente não entendeu, ela perdeu inúmeros seguidores. Então, eu vejo que o saldo foi extremamente positivo. Com a separação dela, parece que ela já recuperou tudo. Agora, senadora, então a gente pode assumir que tem... Eu não acredito nessa separação. Pois é. De fumaça. Ninguém se separa e viaja. Então, fez o povo de trouxa mais uma vez. Tá? A senhora não acredita na separação? Eu não. Por quê? Alguém se separa tirando foto sentada no colo e viajando junto? Aquilo foi para se fazer de vítima ou criar uma cortina de fumaça. Tirar a atenção dos crimes, tirar a atenção daquilo que a diminui perante o público e colocar ela como vítima de uma relação amorosa, tá triste, não sei o quê. Mas eu não acredito nisso. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.